Conhecem bastante do negócio, do business e trocam aqui todos os dias às 17h30, para quem não sabe, tem um encontro diário. Nesse encontro diário, o Osney para e conversa ao vivo com os alunos. Aqui ele ensina de graça, sem custo, sem nada, de graça, aquilo que é a estratégia da Equipe Trader, aquilo que está no foco da Equipe Trader, aquilo que está fazendo sentido naquele momento. Então, você está convidado a participar conosco aqui, conhecer a metodologia. Aqui é um aperitivo, pessoal. Aqui é aquilo que a gente distribui para você experimentar, para você ver se faz sentido, se encaixa com o seu perfil, se você gosta. E se você gostar, aí você pode vir aqui e talvez adquirir um dos nossos produtos, um dos nossos pacotes, ou algum curso específico e continuar o seu desenvolvimento. Legal? Nós temos uma área de downloads muito bacana e para você ter acesso a ela, você precisa fazer um cadastro. Um cadastro muito simples também, não tem nada de sofisticado, um negócio bem tranquilo. E a gente convida você para fazer parte da equipe, que é vir aqui em Cadastre-se e conhecer a Equipe Trader. Vou separar aqui, vou sublinhar aqui para vocês verem o local. Cadastre-se. A partir daqui você tem acesso à nossa área de downloads, aos nossos informativos, recebe os nossos e-mails, aí recebe as nossas publicações dos vídeos que o Osney prepara, que nós preparamos aqui para você. Isso tudo, pessoal, volto a dizer, sem custo algum. Por quê? Por causa do patrocínio que a gente recebe do pessoal da HR Investimentos. Ok? E o último informação bacana aqui da Equipe Trader é a questão do YouTube. Nós temos um canal bacana, com bastante vídeos postados. Ele fica aqui embaixo para você acessá-lo, esse canal aqui. E você vai encontrar muitos vídeos, muitas informações sobre o mercado. Assim, diariamente, aquele encontro que é feito às 17h30, se você não consegue participar, poxa, ô Júnior, Osney, eu estou no trânsito, estou trabalhando, não consigo. Então, não tem problema. Vem aqui, acessa à noite. A gente vai postar o curso para vocês, para que vocês possam não perder a informação. A ideia aqui é compartilhar. E como eu disse, isso tudo é possível graças ao patrocínio da HR Investimentos. Esta sim é um agente autônomo de investimentos. Esta sim se preocupa com as suas operações, no sentido de que ela tem acesso a ajudar você a fazer operações. Ah, você precisa operar, quer operar, precisa de uma corretora. Precisou de uma corretora? Conta com a ajuda da HR Investimentos, que é a abreviatura de Hamilton Ribas. Ok? Aqui você tem a oportunidade de abrir a sua conta totalmente gratuita. Também é grátis. A gente tem aqui uma proposta muito interessante. E aí te dá acesso à plataforma gráfica, te dá acesso a um home broker, a cotação, online, sem delay de 15 minutos, e você pode ir treinando até você se sentir confortável para fazer suas operações, e aí sim você vai ter os custos de uma operação, os custos de um trader, os custos de um investidor, mas somente quando você operar. Então até lá você consegue fazer muito do seu desenvolvimento através do nosso site, através da nossa proposta aqui, de forma gratuita, de forma tranquila, de forma que você possa se desenvolver e minimizar os seus custos. Legal? Bacana. Isso aqui, gente, é para ajudá-los a meio que vocês já conhecer um pouquinho. Alguns com certeza já conhecem, alguns já sabem, já viram, já tiveram contato conosco, outros novos, outros estão aqui começando pela primeira vez. Isso provavelmente é um pouco de novidade. Isso aqui é um outro braço do conjunto Equipe Trader e HR Investimentos. É a nossa vertente fundamentalista e de finanças pessoais. Aqui é um blog que nós estamos trabalhando nele, ele está sendo um embrião de um grande projeto. E nós temos aqui colocado as primeiras informações, já temos aqui um material de finanças pessoais, alguns artigos, para as pessoas começarem a
buscar conhecimento sobre o assunto. A gente tem uma carência muito grande em finanças pessoais. Temos também conceitos de análise fundamentalista para as pessoas estudarem. E temos aqui duas coisas bastante legais, que são os vídeos de estudos, aqueles vídeos que nós olhamos uma determinada empresa, Brasil Farma, a Oi, a Natura. Esse estudo aqui ainda é do trimestre anterior. E aqui nós discutimos um pouco sobre o papel. Então, quem, de repente, poxa, quero conhecer um pouco mais da empresa, quero entender um pouco mais da empresa, porque eu quero começar a investir naquela empresa, tem aqui um portal, também com bastante informação gratuita, para que você possa buscar, se informar e aprender. Okay? A última área aqui, que são para aqueles um pouco mais avançados, que já perguntam assim, poxa, mas a gente tem aí alguma informação sobre rentabilidade, sobre carteira e tudo mais? Volto a dizer, a gente não tem carteira. Nós não somos uma casa de estudos, uma casa de research. Nós não temos carteira. Mas a gente faz um radar tentando acompanhar o resultado de algumas empresas. Isso a gente chama até de radar, para ver como essas empresas estão se comportando. E neste radar a gente vai publicando a evolução daqueles papéis. Existe um radar fundamentalista e existe um radar técnico, que o Osney também trabalha, muito parecido, muito da mesma forma. Só a questão da publicação, que temos aí algumas coisas diferentes. Legal? Então, apresentamos aí, opa, os plugins não estão me ajudando hoje, mas não tem problema nenhum. Uma oportunidade que vocês tiverem, vocês podem vir aqui e conhecer o blog, dar uma navegada no blog, ver as informações, até ele estar lançado oficialmente. Aqui fica um privilégio aí para os participantes da DVFN. A gente não tem divulgado, somente aqui nesse espaço que a gente acaba comentando sobre ele. Bacana? Legal. Pessoal, tem uma proposta de pauta para hoje, mas mais do que isso, eu queria checar com vocês qual seria a pauta mais interessante para nós seguirmos. A minha proposta de pauta ela passa por explicar sobre análise fundamentalista, sobre o trabalho que é feito em cima destes conceitos, mas também é possível a gente conversar sobre outros aspectos, sobre outros assuntos, que possam ser provavelmente do interesse de vocês. Então eu gostaria aqui de ter a oportunidade de ouvi-los e saber se vocês têm algum assunto específico que gostariam de ser tratado. Provavelmente a gente consiga desenvolver esse assunto aqui com vocês. Se vocês têm, de repente, poxa, Júnior, fala um pouco mais sobre finanças pessoais, gostaria de realmente falar sobre análise fundamentalista e me aprofundar em balanço, eu gostaria de entender um pouco mais, até sobre análise técnica é possível a gente conversar, mas, assim, ficando claro, né, a área que eu mais tenho tranquilidade de conversar com vocês é a área de renda fixa, é a área de mercado, é a área de finanças pessoais e de análise fundamentalista, porque é onde eu tenho dedicado muito mais tempo. Estou vendo aqui que o Junqueira comentou day trade, né? Poxa, já vou ficar devendo, porque day trade já não é a minha especialidade, mas eu posso dar uma dica muito legal para vocês. Não sei se vocês notaram quando eu estava navegando aqui no site da Equipe Trader. Olha aqui, ó. Especialização grátis Day Trader. Conseguem ver aí? Deve estar pequeno. 7/11, 20 horas, inscrições abertas. Grátis, tá, pessoal? Grátis. Se estão com vontade de ser Day Trader, estão com vontade de buscar mais conhecimento, de operar com mais frequência, para ser um Day Trader, você precisa ser um cara safo. Você precisa estar num nível já de conhecimento alto, porque precisa de um desempenho diferenciado. Então, fica a dica, aí Junqueira, eu peço desculpas por não conseguir te atender, eu não vou conseguir falar aqui de Day Trader com vocês, mas fica a dica, aqui que vocês vão ter uma oportunidade incrível. Eu vou participar, porque eu também quero me desenvolver nessa área, é uma área bacana. Falei, Júnior, mas você não é um fundamentalista? Falei, gente, eu não sou um purista. O que é um purista? Aquele que só faz uma coisa, fecha o olho e não olha para mais lugar nenhum. Eu não sou assim, eu não tenho esse perfil.
É óbvio que a maior parte do meu trabalho, a maior parte do meu foco está na análise fundamentalista. Mas se você falar que eu não gosto de fazer um trade, não gosto de fazer uma operação mais arriscada, que não gosto de operar um pouco o capital, de trabalhar especulando, é mentira. Se eu falasse que eu não gosto, eu gosto sim, é bacana, faz parte do glamour da bolsa você fazer operações assim e conseguir uns resultados diferenciados. Mas isto com profissionalismo. Isto com nada de amadorismo, de brincar com o dinheiro. A gente está aqui investindo sério, com risco, sim, entrando numa seara mais arriscada, mas como investidor, como um trader, fazendo aquilo que tem que ser feito, fazendo como se fosse possível um profissional fazer, você está na mesma linha de conduta. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se vocês fizeram mais algum comentário. Ok. Para quem estiver com problema na transmissão, como última alternativa, tente reiniciar seu modem ou a conexão com a internet. O Ituano, poxa, lembro-me de tê-lo visto conversando sobre John Templeton, não foi isso? Numa segunda-feira, aqui no auditório, se não me falha a memória. É bacana te encontrar aqui na terça-feira de novo. Indicadores mais importantes de balanço. Eu vou anotar aqui alguns comentários de vocês e na medida do possível a gente vai tentar buscar indicadores importantes do balanço. Isso é bem legal. Para mim, essa é bem tranquila. Acho que a gente pode fazer um trabalho bem legal aqui. Legal. Vamos ver o que mais apareceu aqui. Eu não sei nada em análise fundamentalista. Então, para alguém na minha condição, o que seria o básico do básico para interpretar os fundamentos de uma empresa? Bacana, básico. Por onde começar, né? Legal. Muito legal. Básico, por onde começar. Vamos deixar aqui e a gente vai tentar passar por a maior quantidade de temas possíveis aqui. Se for fundamentalista, tenho recebido relatórios propagando o fim do mundo nos próximos meses. Déficit público, mais crescimento pequeno e mais retirada dos incentivos. O que você acha? Olha, estou muito inclinado a acreditar nesses profetas do Apocalipse. Tá? Eles estão aí preconizando o fim do mundo e aí existem variáveis econômicas fortíssimas que vão nessa direção mesmo, infelizmente. O cenário não é dos mais bonitos, não. Eu concordo que estamos numa situação difícil. Se o Brasil continuar ainda relaxado nessas questões, a gente pode ter problemas, sim, mais sérios. Quais os indicadores mais importantes para uma análise rápida para inferir a saúde de uma empresa? Legal, já apareceu 2 vezes, então o valor começa a dobrar, né? Indicadores... já está aparecendo mais análise de valor. Pode comentar um pouco sobre o Tesouro Direto, alguma estratégia, Grato? Posso comentar sim sobre o Tesouro Direto. Fiz um trabalho também para ajudar alguns investidores que estavam em pânico por conta das quedas do que houve no papel e aí a gente pôde entender um pouquinho mais como funciona o Tesouro Direto. Inclusive no auditório tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. É isso aí. Ed Silva 19. Boa noite, Júnior. Warren Buffett ficou 10 bilhões mais rico com a crise de 2008? Eu não lembro de ter visto esse número. Tá? Eu não posso dizer, ficou sim, que eu estaria sendo leviano. Mas eu posso te dizer, ele ficou mais rico, sim, com a crise de 2008 e com as crises de forma geral. Ele tem uma capacidade muito grande de fazer dinheiro e é um cara a ser observado. Estou lendo muito sobre o Warren Buffett, né? Porque quem quiser estudar análise de valor precisa conhecê-lo com profundidade, precisa entender como pensa a mente desse senhor. Por que ele conseguiu um sucesso tão grande, num mercado tão competitivo e mais do que isso, de uma maneira tão simples. Simplicidade, não usou sofisticação, não correu atrás de indicadores poderosos, nem supercomputadores, nem nada disso. Foi muito simples e na simplicidade dele ele vem ganhando do mercado ano a ano, ano a ano. Então é um cara a ser admirado, a ser estudado para a gente tentar se aproximar do pensamento do cara.
Estou vendo aqui, existe no Brasil uma mania de subvalorizar empresas boas, uma mania deve ser, né, de subvalorizar empresas boas. Deco, não posso afirmar se existe essa mania de subvalorizar. Eu acho que não, as empresas no Brasil estão muito bem precificadas, e vou dizer até um pouco caras. Tá? Júnior, exatamente, eu acho que as empresas no Brasil estão um pouco caras, estão um pouquinho acima do que deveriam ser. Todas? Não, algumas. Algumas ainda devem ter preço bom aí. É o tal do garimpo, né? Buscar as oportunidades. Boa noite, galera. Aí, Medferit. Boa noite. Vamos lá. Boas noites. Júnior, você viu falar sobre a abertura do mercado do Banco do Brasil para mercado estrangeiro para aumentar o valor das ações? Eu ouvi comentários sobre isso, mas eu ainda não estudei o impacto, tá? Santiago Silva, não estudei o impacto. João Vidal. Júnior, como analisar graficamente o mercado? Graficamente, a gente pode dar aqui uma passeada numa análise gráfica. Uma análise gráfica, né? Mas volto a dizer, essa é a praia do Osney, o cara que manja muito. E também tem uma coisa bem bacana, né, no método que o Osney trabalha, que a estratégia dele de operar é muito legal. Sabe por quê? Ela é acessível pra caramba. É igual o método do Warren Buffett para análise fundamentalista. Ele pegou o complicado e simplificou. O Warren Buffett trabalha com poucos indicadores, ele trabalha com muito tato, ou seja, com muito perspicácia. E o Osney da análise técnica fez a mesma coisa. Ele pegou a análise técnica, se você quiser, ela é extremamente complexa. Só que ele conseguiu alguns indicadores, algumas variáveis, juntou uma fórmula interessante que faz com que se torne super acessível para qualquer pessoa. Então, quem tiver aí curiosidade de trabalhar na análise gráfica, o Osney tem uma receita de bolo interessantíssima. Interessantíssima. Bom, eu anotei alguns pontos aqui e vou deixar agora, porque eu não consigo observar a sala em que vocês estão comentando e fazer a apresentação ao mesmo tempo. Então, vou deixar um pouco de lado aqui o menu questions, ou o chat, por assim dizer, né? E vou me concentrar basicamente nesse conteúdo aqui que a gente separou. E aí vamos ampliando ele conforme a gente for vencendo esta fase. Tudo bem, pessoal? Podemos ser assim? Legal. Então, só me desculpem que eu estou dando uma saída do chat, eu vou deixar ele de lado, então me perdoem aí algum comentário, eventualmente não vou poder responder por conta disso. Mas eu já volto para dar uma olhada lá e tento resgatar um pouco da conversa. Vamos combinar uma outra coisa que eu acho bem bacana também? Júnior, estou com dúvida, quero aprender mais, não ficou claro, quero responder, você não deu atenção à minha pergunta, você não viu meu comentário? atendimento@equipetrader.com.br. Combinado? Se não resolver aqui hoje, se a gente não conseguir abordar o assunto, se vocês não ficarem totalmente satisfeitos, tem muito mais coisas que eu quero estudar, muito mais coisas que eu quero ver, mandem um e-mail aqui para nós, atendimento@equipetrader.com.br. A gente faz um vídeo, a gente faz um estudo, a gente faz um e-mail, a gente entra no tema que você quer se aprofundar. Eu costumo falar que não existe pergunta tola, existe tolo que não pergunte. Então, a sua dúvida, às vezes você pode achar que é muito básica, mas é a sua dúvida. Você precisa sanar essa dúvida para você seguir em frente. Uma pessoa com dúvida, ela fica travada, ela não evolui, ela fica remoendo aquele assunto e não presta mais atenção naquilo que está por vir. Então, tire a dúvida da frente e vamos embora. Então, pode mandar sua pergunta do básico, daquele mais ridículo que você acha que seja, é muito ridículo, não tem problema. Não estamos aqui para criticar, não, muito pelo contrário, estamos aqui para garantir que você siga um caminho bacana no seu desenvolvimento. E aquela mais complexa, se você mandar aquela pergunta do milhão lá, super difícil, eu não posso prometer que a gente vai responder, né, pessoal? Mas a gente vai fazer um esforço de entendimento e de compartilhar a opinião com vocês, tá ok? Então, combinado, pessoal? Atendimento@equipetrader, se passar alguma coisa que eu não consegui responder ali no chat com vocês agora online. E eu vou começar falando um pouquinho, então, do básico. Então, é do básico mesmo. Júnior, puxa, por onde eu começo? E vou tentar chegar até os indicadores. E por fim, vamos falar um pouquinho de tesouro direto e vamos fazer uma análise gráfica. O básico de uma análise fundamentalista.
que é o nosso que nós entendemos por básico. Eu vou estar aqui passando, vou até mostrar o que eu não vou estar apresentando para vocês aqui, para deixar os curiosos, aí que é a parte conceitual, o que é as etapas da análise fundamentalista, os riscos inerentes à análise, os principais expoentes, aqui Ben Graham, Warren Buffett, nosso maior referencial, Peter Lynch e o Sir John Templeton. Aqui tem um trabalho bem bacana sobre investidor e especulador, para as pessoas entenderem um pouco a diferença entre um e outro, é um trabalho bem legal. A gente pode resgatar. E aqui, onde conseguir informações contábeis, que já está muito mais próximo da demanda que vocês fizeram aí para nós hoje aqui conversarmos. Bom, onde conseguir? Nós temos 3 lugares para conseguir informações contábeis de confiança de uma empresa. Okay? A primeira delas é no site da própria empresa. Todas as empresas acabam publicando nos seus sites as suas informações contábeis. A outra é no próprio site da Bovespa. O site da Bovespa, ele concentra todas as publicações de todas as empresas. E elas acabam fazendo isso também em jornais de grande circulação. Elas imprimem o balanço dela. Para ler um balanço, para você fazer um estudo dele, você passar o olho, você lê-lo, realmente ler, apenas absorver informações, um jornal é o meio mais fácil, porque você abre ele, vai navegando sobre as contas, vai vendo os números, vai fazendo algumas anotações, olha as notas explicativas e acaba tendo uma visão geral, porque o papel, espalhá-lo na sua visão, acaba sendo mais fácil você trabalhar. No entanto, se você quer fazer conta, se você quer fazer algum tipo de indicador, se você quer fazer uma avaliação da empresa, o ideal é que você consiga isso num Excel. E você pode conseguir tanto numa empresa, agora, quanto no site da Bovespa. Ok? E eu vou mostrar como conseguir as informações, mas antes de buscar essas informações, o que são essas demonstrações contábeis? Por que elas são importantes? Qual é o papel dela? Bom, as demonstrações contábeis são um conjunto de informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas periodicamente pela administração da sociedade por ações. Ela representa a prestação de contas para os sócios e acionista. Então, é uma tranquilidade que você, aí, investidor, tem de que vai receber informações do lugar onde você colocou o seu dinheiro. A cada trimestre, ela vai disponibilizar a fotografia dela, do seu resultado, do seu balanço, a sua DRE, uma prestação de conta para você saber o que está acontecendo no seu investimento. Então, isso é básico, pessoal, para a gente começar um estudo fundamentalista, porque a gente se apoia muito justamente nestas informações que são divulgadas periodicamente e que são obrigatórias. São elas que norteiam o pensamento fundamentalista. Não é volume, não é volatilidade, não é opções de compra ou de venda, não é tendência que vai determinar o investimento via análise fundamentalista, mas sim aquilo que a empresa pode gerar de riqueza para nós. Esta prestação de contas anual é composta pelo relatório da administração, pelas demonstrações contábeis e as notas explicativas que as acompanham, o parecer dos auditores independentes, caso houver, e o parecer do Conselho Fiscal. Então, são algumas peças que você pode já contar de informações para você ler sobre a empresa. O relatório de administração. Isso aqui é muito legal. A gente lê aqui o que o presidente da empresa está falando sobre o resultado passado e sobre as perspectivas futuras. Então, quando você fala assim, BTOW13, o que está acontecendo com ela? Olhe o relatório da administração. O cara está explicando do porquê do prejuízo, o cara está explicando o que ele está fazendo para tentar reverter aquele prejuízo e quando ele acha que vai reverter o prejuízo. Então, o relatório da administração, que é divulgado principalmente anualmente, é uma peça muito importante,
para alguém que quer investir em valor, quer investir baseado no valor e não no preço. Já as demonstrações contábeis são os números da empresa. Ou seja, aquilo que ela é a fotografia matemática do desempenho dela. Se ela foi bem ou se ela foi ruim, os números falarão por si. E esses números aparecem de uma forma organizada, de forma com que nós possamos comparar. Por isso que essas demonstrações contábeis são tão importantes. Se você pegar uma empresa americana, uma empresa europeia, uma empresa chinesa e uma empresa brasileira, através das demonstrações contábeis a gente consegue compará-las, porque elas publicam sempre no mesmo padrão. Então, ativo é ativo, caixa é caixa, estão na mesma posição, com a mesma conceituação. As notas explicativas, pessoal, tem uma importância a par aqui, que eu vou fazer uma nota para vocês. Às vezes tem lá um ativo de um terreno, está lá contabilizado por 100 mil reais. E a nota explicativa fala assim, este ativo não foi atualizado, ou ele não vem sendo atualizado por nenhum critério, ou ele está sendo atualizado ao preço de custo, ao preço de entrada. Isso significa que se esse terreno estiver em determinada região, ele pode valer muito mais do que está registrado o número no balanço. Então a nota explicativa serve para você dar uma olhada naqueles números e ver se aqueles números podem ser melhores ou piores. Porque as empresas possuem a prerrogativa de aplicar conceitos para fazerem as suas publicações. Ou seja, modelos próprios, algumas convenções. E isto pode distorcer um pouco o resultado efetivo. Então, ler notas explicativas de balanço ajudam a você a não cair em algumas pegadinhas. Por exemplo, ela fala que está investindo em derivativos. Na nota explicativa, ela pode te dizer o seguinte, nós estamos investindo sim, mas nós estamos cobertos, nós temos hedge para isso. Então, as notas explicativas acabam sendo, sabe aquelas as letras miúdas de um contrato? O pessoal não comenta, né? Letras miúdas de um contrato, as letras pequenas. Você pode dizer que as notas explicativas é um pouco disso. Para o bem ou para o mal, elas podem conter informações interessantes. Mas eu vou ser sincero, galera, pessoal, na maioria das vezes, elas são apenas técnicas, ou seja, são ajustes técnicos e que não agregam muito valor. No entanto, depois que passa um problema ou alguma situação, você olha que aquilo estava escrito em uma nota explicativa e as pessoas não deram valor, passaram por cima. Então, por isso que eu faço questão de mencionar isso, essa leitura dessas peças aqui. O parecer dos editores é bacana, no que pesa a gente ter aí uma baixa credibilidade, né, em função dos problemas que ocorreram no mercado como um todo, as pessoas têm uma certa... poxa, parece que não pegam tudo que tem que pegar, mas é difícil, pessoal, é difícil realmente... um auditor externo conseguir ver se a empresa está ou não com algum número não consistente. E é bacana ler. E o parecer do Conselho Fiscal quase existir, aí não são todas que existam. Bacana? Bom, até aqui eu só quero sensibilizá-lo sobre a importância dos documentos. Ô, Júnior, por que você está falando sobre isso? Se nós vamos estudar as empresas com base no valor, estes são os documentos que a gente vai utilizar. E as demonstrações contábeis, elas se abrem em algumas outras peças, das quais esta daqui, balanço patrimonial e DRE, são as mais importantes para mim. Todas as demais devem ser estudadas. A demonstração de mutações do patrimônio líquido, de lucros e prejuízos acumulados, demonstração de origens e aplicações de recursos, demonstração dos fluxos de caixa, essa aqui também é super importante, mas já requer um conhecimento avançado, e eu vou aqui ficar com vocês um pouco no básico, naquilo que vocês podem amanhã fazer. Minha proposta aqui com vocês é dar informações que vocês podem utilizar amanhã. Amanhã, eu quero olhar uma empresa, vocês têm condições de conseguir olhar uma empresa. E demonstração de valor, do valor adicionado. Nós vamos aqui nos ater a essas duas, ok? Senão a gente não consegue ser efetivo, eu não consigo passar conteúdo relevante para vocês. A gente gasta o tempo e vocês não conseguem absorver algo que seja realmente relevante. Então vamos focar no balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil, óbvio, né, nós já comentamos sobre isso, que demonstra a situação financeira e patrimonial de uma entidade numa determinada data, representando, portanto, uma posição estática da mesma. O balanço apresenta os ativos, bens e direitos, passivos
e o patrimônio líquido, que é resultante da diferença entre o total de ativos e passivos. Eu não vou nem me preocupar em explicar muito aqui, que no exemplo, nessa sequência, vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Aqui, isso aqui vai ajudá-los. Eu separei em 3 grandes blocos: ativo, passivo e patrimônio líquido, para que vocês tenham uma visão do que é um balanço. Quando a gente olhar um balanço na sua frente, provavelmente ele vai estar, se você procurar, você vai ver esses 3 grandes blocos. E o balanço os números estão dentro deles, dividido em subgrupos, em subcontas. Então você vai ter do lado esquerdo aqui o ativo, deste lado, e do outro lado os passivos, que inclui o patrimônio líquido. Por quê? Porque a empresa deve aos acionistas. Concordam? A empresa deve aos acionistas. Então, essa separação aqui nos ajuda, eu faço desta forma para ajudar no entendimento. Eu separo o patrimônio líquido do passivo para que vocês memorizem. Patrimônio líquido é aquilo que sobra quando eu pego os meus ativos, tiro o meu passivo, sobra o patrimônio líquido. Perfeito? Muito fácil, pessoal. A empresa, quando você olha qual é o tamanho dela, é a soma de todos os ativos. Se eu retiro os passivos, ou seja, tiro essa parte toda aqui da empresa, pagando conta, consumir tudo isso em ativo, me sobrou este espaço aqui, que é justamente o nosso amigo patrimônio líquido. Ok? Isso é super importante, pessoal. Super, 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 super importante. Entender que a parte dos sócios numa empresa é tudo que sobrar depois que ela pagar todo mundo que não é sócio. Paguei banco, paguei funcionário, paguei governo, paguei todo mundo. O que sobrar é patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o seu dinheiro enquanto sócio dela. Então, quanto mais ele crescer, mais você investidor vai estar ganhando. Aqui eu vou passar super rápido, pessoal, porque não vai agregar muito isso aqui. Mas é importante vocês saberem mais ou menos. Conjunto de bens, valores, créditos, direitos e assemelhados. Então aqui é tudo que é bom para a empresa. Dinheiro no banco, duplicata recebeira, a máquina, o imóvel, o poço de petróleo, o avião, o software, a rede bancária. Aqui são todos os bens e direitos que a empresa possui. São registrados todos no bloco de ativos. No bloco de passivo, registramos o inverso, todas as obrigações que ela tem. Se ela deve para o governo, se ela comprou a prazo, se ela deve no banco, se ela captou dinheiro, isso acaba sendo registrado aqui no passivo. Então, todo o passivo dela é registrado aqui. Todas as contas dela, para ela não dar calote em ninguém, ela vai registrando aquilo que ela deve. Então, tudo está aqui. É por isso que é fácil olhar uma empresa pelo seu balanço. Você fala assim, olha o que ela tem para receber, olha o que ela tem para pagar. Uma empresa que tem mais a pagar do que a receber, está com problemas. Não precisa ser gênio. Não precisa fazer um curso de contabilidade. Não precisa de nenhuma ferramenta sofisticada de um computador. Se você pegar um balanço, um jornal nas mãos e olhar o número do ativo, olhar o número do passivo, e o número do passivo for muito superior ao número do ativo, você já sabe que a empresa está com um problema. Ela não tem, ela não está equilibrada, o capital dela não está equilibrado. Ok? Fácil, né? Então, pela lógica, ativo, quanto mais ele crescer, mais interessante para nós ele se torna. Obviamente, patrimônio líquido cresce nessas condições. E o passivo, quanto menor ele for, melhor para nós. Então, a gente tem aí, vamos colocar uns números só para exemplificar. A empresa tem o tamanho de R$1 bilhão. Se ela possui passivo de 700 milhões, sobra na mão dos sócios 300 milhões. Por que eu falo sobra? Se você liquidasse essa empresa, seria o que sobraria para você como sócio nas mãos. 300 milhões dividido pela quantidade de ações que a empresa distribuiu, vezes o número de ações que você tem nas mãos. Ok? Vamos continuar olhando uma empresa também de 1 bilhão. Só que a diferença dessa empresa de 1 bilhão é que ela tem passivo menor. Então vejam, ela tem o mesmo tamanho de ativos. Opa, tem 1 bilhão ali, uma empresa de 1 bilhão. A outra também é de 1 bilhão.
Ah, que legal, elas têm caixa, elas têm imóvel, elas têm contas a receber iguais. Ambas têm 1 bilhão. Só que uma deve muito menos do que a outra. O fato de dever muito menos faz com que ela tenha uma estrutura de capital melhor. Então isso faz com que os sócios tenham mais recursos dentro da empresa que sejam deles. Não que eles vão sacar, mas essa é a conta para dizer qual é o valor, de que quanto vale para os sócios daquela empresa em termos patrimoniais. Isso é uma avaliação, tá, pessoal? Não é a única, não é a mais importante, mas é uma. E para quem está começando, é importante você saber disso. Então eu tenho duas empresas de mesmo valor de ativo, 1 bilhão, só que por que uma vale mais do que a outra? Simples, porque uma deve menos do que a outra. Difícil, pessoal? Não é, né? Não é muito complexo isso. Não é muito difícil. Vamos lá. Aqui é um exemplo de uma empresa de 1 bilhão de ativos. Vamos ver, é essa mesmo. Perdão, aqui é uma empresa com um ativo de 500 milhões. É isto. E agora, a gente vai observar que ela tem um passivo de 1 bilhão. Opa, Júnior, o que aconteceu aqui agora? O que passa? Falou, é isso mesmo. Ela tinha os ativos, só que ela começou a contrair dívida. Dívida. Começou a fazer empréstimo, começou a contrair dívida. E acabou que ela assumiu muito mais dívidas do que ela tem de ativo. É possível? Gente, é muito possível isso. A empresa chamada Estrela Brinquedos, que pelo menos é da minha época, ela carrega um patrimônio líquido negativo há mais de ano. Vou falar que acho que é mais de 10 anos em que o patrimônio líquido dela é negativo. E, Júnior, o que acontece numa situação como essa? Isso aqui a empresa, a gente fala que ela tem patrimônio descoberto. Ela está com patrimônio líquido negativo. Para essa empresa, para começar, ela está sendo super mal avaliada. Por quê? Se você vai comprar uma empresa, você já pensa, quanto ela vale? Se o patrimônio líquido é negativo, em tese, ela já não estaria com valor patrimonial. Então, ela deveria ter um potencial de lucro de resultado muito forte para justificar uma aquisição. Isso implica que, em algum momento, essa conta vai chegar. O que é essa conta chegar? Muito do passivo pode ser de longo prazo. Ela deve para daqui 10 anos, 5 anos, foi uma linha de BNDES, foi alguma emissão no exterior, e ela está com fôlego para pagar. Então ela não vai ser exigida neste momento. Ela não vai ter que cumprir com os seus compromissos neste momento. Mas isso vai acontecer em algum momento. Se ela tiver condição de trabalhar as suas receitas, trabalhar os seus ativos, um aporte de capital, pode ser que ela saia desta situação. Mas vai precisar de um esforço muito grande e ela vai demorar muito para voltar a crescer. Ela vai demorar muito para distribuir dividendo. Chato, né, Deco? Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Só um minuto, pessoal. Alô, pessoal, voltei. Consegue me ouvir? Ok. Eu, inclusive, achei que pudesse ser alguém do chat querendo fazer um contato por algum problema. Eu não estaria olhando o chat. De repente, eu estou aqui falando sozinho. E aí, acabei vendo o Deco comentar. Fui até o telefone. Desligaram. Não sei dizer. Mas vamos lá. Se tocar de novo, a gente contorna. Voltando à discussão aqui, eu estava comentando sobre uma empresa com patrimônio líquido negativo, que a gente pode encontrar várias aí na bolsa, inclusive, não no índice, mas na bolsa, com ações sendo negociadas no mercado e que estão numa situação complicada, difícil. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo, mas é difícil. Se você fosse colocar numa escala de prioridade para você investir, não seria interessante esse investimento no curto prazo. Não seria interessante você colocar todo o seu patrimônio num ativo como esse.
Pessoal, esse jogo entre ativo, passivo e patrimônio líquido ficou fácil de entender, ficou tangível, ficou tranquilo, porque ele é uma certa base para depois a gente fazer algumas análises. A gente já vai pegando logo de primeira e pergunta assim, qual é o tamanho do patrimônio líquido da empresa comparando com outras? Aí você precisa lembrar, poxa, patrimônio líquido é aquilo que faz sentido para os sócios, é aquilo que sobra na mão dos acionistas. Então, mais do que qualquer outra coisa, esse conceito é super importante. Só para ilustrar, dentro de ativo, a gente começa a descer na organização das contas e ativo circulante, disponibilidades e ativo não circulante. Eles são organizados de que forma, né? Quanto mais líquido for o ativo, quanto mais próximo de estar em numerário, em espécie, em dinheiro, mais alto no balanço ele está publicado. O que eu quero dizer? Opa, fugiu. Volta aqui. Isso. Mais alto ele está publicado. Então, numerário é a primeira conta aqui do ativo circulante. Investimentos é a segunda conta do ativo circulante. Somadas dão as disponibilidades, que são dinheiros realmente, nas mãos. E depois você começa a colocar contas a receber de longo prazo, imóveis, marca. Como imóvel e marca são ativos que demoram para se converter em espécie, eles ficam lá no final do balanço. Então você vai perceber, quando você for olhar um balanço, que essas informações estão ao final do processo, elas estão mais embaixo do balanço, nas linhas de baixo. E todos os balanços são assim. Isso é importante para padronizar. Quando você coloca um balanço do lado do outro, você consegue padronizar aquela empresa e você consegue compará-la com outras empresas. Então isso é muito legal para facilitar a nossa vida. Isso vale também para o passivo. Quando você pega o passivo, ele também está organizado da mesma forma. Quanto mais líquido, mais alto ela estará registrada no balanço. Ou seja, as dívidas para fornecedores e duplicatas a pagar, que vai vencer ali no curto prazo, ela já deve estar ali logo nas primeiras linhas. Depois vem os encargos sociais, salários, impostos, que ainda está no circulante, mas que tem uma exigência menor. E depois o não circulante. O que é? O sócio vai cobrar isso rápido de uma empresa se ele fizer um adiantamento? Não. Então fica a longo prazo. Acionistas, idem. Empréstimos de coligada, empréstimos de controlada são dívidas que ela assume, mas que provavelmente não será executada, ou seja, dificilmente será executada para aquele que fez o empréstimo no curto prazo. No longo prazo, provavelmente isso vai ocorrer, mas no curto prazo não deve ocorrer. Isso separa o passivo circulante do não circulante. Isso tudo para facilitar que vocês consigam ler com tranquilidade uma demonstração contábil. Bacana? Vamos lá. Então, para memorizarmos: ativo, ativo circulante, disponibilidade, ativo não circulante. Passivo, passivo circulante, passivo não circulante, dívida bruta e PL. Opa, Júnior, você não falou de dívida bruta, por que você colocou neste quadro? Eu explico. Dívida bruta são os empréstimos e financiamentos, tanto de curto quanto de longo prazo. Eu separei eles aqui porque eu vou tentar montar com vocês alguns indicadores ao vivo aqui. Já viu, né? Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, vou tentar fazer ao vivo com vocês. E estes são os números básicos que nós vamos precisar, os números base que nós vamos precisar para poder montar esses indicadores. Do balanço, olha aqui, pessoal, como é simples. Vou chamar de novo a atenção. Eu pego aquelas milhares de informações no balanço, tem muita informação, eu vou pegar somente, pode falar aqui, um pouquinho mais que meia dúzia de informações. Um pouquinho mais que isso. Vou pegar esse lote de informações. Cada informação aqui é um número. Ativo é um determinado número. Ativo circulante é um número. Disponibilidades idem, um valor, né, por assim dizer. Ativo não circulante, passivo não circulante é a dívida bruta e o patrimônio líquido. São números do balanço e vou extrair somente esses números. Estou tentando aqui facilitar para vocês, para tornar isso um pouco mais
palatável, para simplificar. Dá para complicar e muito isso aqui. Mas não é este o meu papel aqui, muito pelo contrário, eu quero que vocês tenham uma certa afinidade com o assunto, então vamos do fácil e conforme a gente for pegando um jeito, em outros encontros, nós vamos aprofundando em complexidade. Vamos para outra peça agora chamada DRE, Demonstração dos Resultados do Exercício. Lembram naquele slide lá no começo que existia o balanço, a demonstração, a mutação do patrimônio, o fluxo de caixa, várias peças contábeis, e eu peguei as duas primeiras? Então, uma já foi, balanço patrimonial. Agora é a segunda, que é o DRE, a demonstração dos resultados do exercício. Vou explicar para vocês o que ela é, e aí vou dizer para vocês o que nós vamos pegar desta demonstração, desta peça. A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contábil dinâmica. Ela se destina a evidenciar a formação do resultado. Olha, entendam essa aí, formação do resultado. Ou seja, se deu lucro ou prejuízo, isso veio de alguma forma. Essa alguma forma, ela é evidenciada na DRE. Através do confronto das receitas, custos e resultados, apurados segundo o princípio contábil do regime de competência. A demonstração do resultado do exercício oferece uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Em geral, 3 meses, tá, pessoal? Em geral, 3 meses. Embora sejam elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos e trimestralmente para fins legais. A cada 3 meses, as empresas publicam os seus resultados e você pode acompanhá-los no site da empresa, no site da Bovespa, nas publicações, no nosso fundamentalista e ver a evolução. Porque depois que você lê um balanço, você vai ver um monte de promessa na empresa. Ah, nós vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Passado 3 meses, você pode ler de novo o balanço e verificar se ela mantém a coerência do discurso. Se ela continua ainda na direção em que ela se propôs a ir. Ela prometeu que ia expandir, que ia fazer aquisições, ela está neste caminho. Eu fiz um estudo e a empresa falou assim, no começo do ano, nós vamos abrir, sei lá, 120 pontos de venda. Você pega 120, divide por 4 trimestres, ela tem que abrir 30 pontos de venda por trimestres para poder chegar ao final do ano com 120. Ou estar com 25% dos 120 pontos de venda concluídos num determinado trimestre, no primeiro. Quando você chega no meio do ano e você olha os resultados, ela te informa que conseguiu abrir 25 pontos de venda, você já sabe. Fala, opa, ela falou que ia abrir 120. Então, na metade do ano, ela abriu 25. Ela não vai cumprir o comprometido. Se ela achou que ia ter receita com esses números e ela não vai cumprir estes números, então ela já não vai ter a receita esperada. Eu posso fazer uma avaliação deste ativo, deste papel, dessa empresa e estimar um comportamento de preço com base naquilo que ela está publicando diariamente nos jornais. Júnior, mas isso aí o mercado vê, ele já sabe, já precifica. Realmente, para as ações muito líquidas, para as Big Blues, as empresas mais importantes, aquelas que estão mais no radar, realmente o mercado já precifica. No entanto, existem muitas empresas para serem analisadas e o mercado não consegue precificá-las todas, todo o tempo. O que eu quero dizer? Em algum momento, você encontra empresas que não foram bem precificadas pelo mercado, para cima ou para baixo. E é aí que o analista fundamentalista, alguém que está buscando investir em valor, tem uma oportunidade. Nós vamos voltar rápido aqui para a DRE, para a gente concluir essa etapa conceitual e partir para a mão na massa, que eu acho que é aí que vai ficar legal, aí que vocês vão sentir o prazer, o sabor de falar, poxa, que bacana. É quando a gente constrói e consegue ver o resultado dessa construção. Aqui o que é o DRE? De acordo com a legislação brasileira, número tal, as empresas deverão discriminar na demonstração do resultado do exercício. Então, a lei manda ela explicar de uma determinada forma como ela chegou no resultado dela. Por que a lei manda, pessoal? Porque incide imposto de renda. Então, o governo quer a sua parte
daquele negócio, então ele coloca uma lei que disciplina o modo de fazer para ele saber se a empresa está apurando corretamente e assim ele poder fazer ou não a aquisição, né, ou receber aquele imposto de renda sobre a renda que ela teve. Para o bem ou para o mal. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Que eu falo assim, porque às vezes pode prejudicar como pode facilitar o resultado de uma empresa. Tudo começa na receita bruta. O que é receita bruta? Venda, 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 faturamento, 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 faturamento. E aí começam os abatimentos desses valores. Você já começa tirando as deduções das vendas, os abatimentos dos impostos, e aí você já tem a receita líquida. Dessa receita líquida, que pode ser de venda ou de serviços, você vai tirar o custo das mercadorias vendidas, serviços prestados e o lucro bruto. Tira as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduz as receitas, deduz despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Você chega no lucro ou prejuízo operacional. Aí as outras receitas e as outras despesas. O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para tal imposto. As participações, debêntures, empregados, administradores. Isso aqui no começo parecia com o que é isso? Participações, que estranho. Eu já estou lá no lucro antes do imposto de renda. O que é participações? É quando ela tem uma debênture ou quando ela faz um programa de plano de distribuição de lucros e resultados, PLR, ela tem que pagar os empregados parte do lucro. Então, ele é tirado aqui, depois que o imposto de renda saiu. Então, o empregado recebe já fora do imposto de renda. Instituições, fundos de assistência e previdência empregados. E aí, depois que todo mundo pagou fornecedor, pagou funcionário, pagou administrativo, pagou imposto de renda, pagou PLR, pagou os investidores, pagou todo mundo, aí você apura o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação. Então, o lucro é resultado dessa decomposição da receita bruta da empresa. Ficou complicado? Ficou. Eu acho. Acho que desse jeito é muito difícil entender. Então, olha só o que eu fiz aqui. Ó. Passo a passo. Receita bruta de venda. Venda ou serviço prestado. Eu tiro impostos, devoluções, desconto, abatimento, reversão dos impostos sobre a devolução de vendas. Pessoal, só mais um minuto, por favor. Olá, pessoal. Me desculpem, o telefone tocou novamente. E aí, dessa vez, eu quis evitar com que ele tocasse muito. Por isso, eu coloquei no mudo por um instante. Bacana? Voltando. Só me dá um ok se vocês receberam um som aí fácil. Sem som. Ok. Valeu, Deco. Valeu, seu João. Seu João. Bacana, bacana, bacana. É horário comercial? Áudio com eco. Poxa, Bárbara, vou ficar te devendo porque aqui eu não consigo mexer nisso. Então pode ser alguma coisa pontual aí. Legal, bastante gente aí, todos atentos. Obrigado, obrigado. Carniceiro, Santiago Silva, Bárbara. Legal ver uma mulher, gosto muito quando vejo traders e investidoras no meio dos homens aí. Ituano, som ok. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Então eu estava chegando num esquema fácil para a gente entender aqui a questão do DRE. Receita bruta de venda, eu tiro os impostos, devoluções, reversão, sobram, despesa, receita de venda líquida. Tiro o custo dos produtos, custo para fazer ou para vender os produtos, custo das mercadorias, custo dos serviços, eu tenho o resultado operacional bruto. Aqui é muito legal, porque isso aqui é assim, quanto de dinheiro ela gera do negócio dela, do business dela. Porque a partir daqui a empresa pode lançar de artifícios contábeis para aumentar ou diminuir o seu resultado. Vendi um prédio, vendi alguma coisa. Entra agora como um resultado não operacional e vai aumentar o lucro. E vai acontecer daqui para frente. Mas não veio do business. Não veio daquilo que ela faz continuamente. Idem, ela pode ter tido um problema, uma despesa muito grande pontual, que vai vir ser debitada aqui,
que também não é recorrente e vai transformar em prejuízo uma coisa que seja pontual. Então, olhar o resultado operacional bruto é super importante. Uma outra métrica muito mais famosa e mais utilizada é o EBITDA, ou EBITDA. Não vou aprofundar muito hoje nele, mas eu vou dar uma palhinha assim que possível sobre ele. O EBIT também é uma maneira de você chegar muito próxima desse resultado operacional aqui e que é onde o mercado acaba olhando bastante isso. Então, é super importante ver isso. Um caso emblemático no mercado brasileiro é a tal da Sadia. Sadia vinha com resultado operacional ruim, tinha operações de derivativos, operações financeiras que alavancavam o resultado dela e ela fechava com lucro. Então, o negócio dela não estava vindo do business. O dinheiro, o resultado não vinha daquilo que ela nasceu para fazer, vinha de outras fontes. E em algum momento, pessoal, a casa cai. Ou seja, em algum momento você tem que arrumar isso. Você não pode viver indefinidamente fazendo de conta que é uma coisa e sendo outra, né? Então, a conta chegou e hoje ela é a Perdigão. Em resultado operacional, eu vou tirar despesas com vendas, gerais administrativas, resultado financeiro, que pode ser positivo ou negativo, o resultado financeiro, e vou ter o resultado operacional líquido antes de IR e contribuição social, lucro líquido. Obviamente, eu tiro o imposto de renda e a contribuição e vou ter o resultado antes das participações. Tiro as participações e chego no resultado líquido, que pode ser positivo ou negativo. Olhando desta forma, fica um pouco mais fácil. Opa, deu um problema no áudio. Ok. Parece que já voltou. Voltou, né? Beleza. Comentava então que essas aqui são indicadores base, são dados base para a montagem dos indicadores. A pessoa pediu, como é que eu olho basicamente? Eu estou pegando alguns números, alguns elementos. Pessoal, a gente tem que sempre fazer um parênteses, né? A gente tem que ser simples, mas a gente não pode ser negligente, não pode ser superficial. A gente tem que ser simples, mas procurar ser efetivo. Existem uma infinidade de outras informações abaixo dessas. Mas, se você conhecendo essas, você consegue assimilar melhor as outras. O difícil é você tentar ir para o complexo primeiro, sem passar por essa parte mais fácil. Então, vejam que eu estou pegando o mínimo de informações possível que lhe deem o máximo de entendimento possível. Ou seja, o menor esforço com o melhor resultado. É possível você fazer investimentos na análise via análise fundamentalista somente com base nesses números. É possível sim. Óbvio, você vai correr um pouco mais de risco do que alguém que está estudando mais elementos, mais números. Mas isso não significa que não seja possível. E mais, você vai estar em vantagem do que aqueles que não estudaram absolutamente nada. Olha só, pessoal, dica quente. Não é dica de papel para comprar, não é dica de operação. É dica de pensamento. Estudar, conhecer a empresa que você está sendo sócio, os seus ativos, e saber que os números delas são bons, te coloca em vantagem para alguém que está fazendo uma operação às cegas, na sorte, na dica, ou sem o menor critério, sem o menor entendimento de onde está colocando o seu dinheiro. Principalmente se a visão é de longo prazo. Então, da DRE nós vamos pegar mais 5 elementos, e veja que a gente está aqui com um pacote de 14 elementos, são 5 e 5, 10, mais 4, são 14 elementos que nós extraímos do balanço e da DRE, e nós vamos utilizar esses elementos justamente para fazermos alguns indicadores. Se isso fosse um balanço, eu teria mais ou menos compondo assim, só para a gente poder ilustrar. Isso aqui é um balanço resumido. O que é um balanço resumido? Significa que dentro de cada linha dessa existem outros subcontas e outras linhas que vão acrescentando informações, elas vão se abrindo e torna o balanço uma peça bastante grande, com bastante detalhamento. Por exemplo, despesas, estoque. Aqui ele vai dizer estoques acabados, estoques em processamento, estoques de material A, estoques de material B, e isso tudo vai somar, vai chegar em estoques.
A avaliação de estoques, por exemplo, o estoque mais caro, o estoque mais barato, o estoque que está girando, o estoque... É possível fazer uma série de análises somente dentro de uma determinada linha. Como eu disse, dá para a gente estudar muito e aprofundar muito e fazer muito tipo de estudo nas peças contábeis. Nós estamos fazendo aquelas que a gente entende que sejam mais importantes em termos conceituais. Então, isso aqui seria o ativo circulante, o realizável a longo prazo, ou o ativo não circulante, investimento imobilizado e intangível. Do outro lado, passivo, o passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido aqui com as suas contas de reserva, de lucros, de ajustes e ajustes acumulados de reversão que somados seriam a parte que cabem aos sócios dessa empresa de 677, aí eu tenho 343. Perfeito? E um DRE com os respectivos números pareceriam com algo como se fosse assim. Receita, os custos, vejam que ela entra com receitas de 281 milhões. Começam os custos, só em custos já cai o resultado bruto para 70. Então, veja que a pancada já no início já é bastante forte, depois vem as despesas de venda, despesa administrativa, operacionais, e vai comendo os 70 que sobrou. As financeiras está negativo, tem uma receita financeira aqui, uma despesa, e o net é negativo, e aí sobrou o quê? 27. Olha só, ela fatura 281 milhões e chega aqui para ser tributado 27. Sai a tributação e erra as participações, o que sobrou de lucro? 21 milhões ou bilhões, que não importa, mas é para ilustrar como vai decompondo e chegar ao resultado final. Beleza? Fácil até aqui, pessoal. Vou até dar uma olhada no chat, ver se está tudo bem. Estou vendo um silêncio aqui, que as pessoas não estão conversando, significa que estão prestando bastante atenção na aula. Muito bacana para quem está aqui deste lado. Então, estou tentando facilitar o máximo possível o entendimento. Falamos de balanço, ativo, passivo, patrimônio líquido. Falamos do DRE, aula recorde em 45 minutos. O que eu vou agora me propor a fazer aqui com vocês? Eu vou abrir um site não, vamos na Bovespa. Menos a OGX, não vale. Essa não vale, menos a OGX. Escolham uma empresa para que nós possamos pegar os números dela aqui e tentarmos construir um painel de indicadores. O primeiro que falar leva. Viveri, deve ser a Viveri, né? Já foi. Deco levou essa. Nossa, tem bastante gente aqui. Só empresa boa, galera. Semig, Crote, Magazine Luiza, Embraer, BR Foods, Ambev, Elet que eu tenho dúvida. Marco Polo, Vale. Galera, vocês estão afinadíssimos. Só empresa bacana. Eu vou, como eu disse, né, o primeiro foi o Deco que falou. A Viveri 3, incorporadora e construtora. Vamos dar uma olhada nela. Caiu 3,57 hoje, valendo 27 centavos. Não gosto de empresas de centavo, galera. Tenho assim um pé atrás com elas. Por quê, hein, Júnior? Porque elas geralmente estão dando prejuízo. Aí, prejuízo. Empresa boa não custa centavos. Tenho essa filosofia. Bom, e aí? Os números delas podem não nos ajudar a fazer o estudo que a gente quer fazer, mas vamos tentar. Deixa eu puxar aqui um Excel. Vamos lá, aqui para me facilitar a vida. Planilha. Essa aqui é uma planilha que eu já tenho. Ok? É uma planilha que eu já tenho para que me ajuda a fazer as contas. O que eu vou fazer? Eu vou apagar os números que estão aqui. O que eu preciso? Ativo total. Vamos voltar lá para nossa empresa Foco. E vamos ver se a gente consegue
Estão conseguindo ver, enxergar bem aí, olhar bem as informações, pessoal? Porque eu sei que a tela já não é as maiores e eu também estou colocando muita informação ao mesmo tempo. Posso estar atrapalhando, né? Vou tentar. Vamos lá. Relatórios financeiros. Informações do dia 30/6. Ela não publicou 30/9 ainda. Vamos olhar o que ela tem para nos dizer aqui. Estou no site da Bovespa, entrei na empresa Viver, entrei em relatórios financeiros. Vamos fazer devagar? Devagar, Júnior? Olha, entrei na Viver, tem aqui as abas da empresa principal. Eu entrei aqui, ó, relatórios financeiros, tá, pessoal? Aqui, ó, relatórios financeiros. Podia pegar isso no próprio site dela, mas vou pegar aqui. O que eu quero? Quero os números que eu preciso para colocar naquele Excel. Poxa, mas eu preciso que a Bovespa me ajude. Ela já fez isso em algum auditório anteriormente. Eu tive que recorrer a subterfúgios para conseguir concluir a aula. Eu já vou dar um quebra aqui, vamos começar de novo. Isso, vamos lá. Recomeçando. Viver incorporadora. Relatórios financeiros. Beleza. Informações trimestrais do dia 30/6 é o que temos para hoje. Aqui temos dados cadastrais, dados da empresa, DF, demonstrações financeiras consolidadas. Eu prefiro as consolidadas. Ativo total em 30/6/2013. Vamos copiar. Ctrl C. Ctrl V. Ok, 20. Vamos lá. Dois, 361,282. Deixa eu Ctrl C, Ctrl V não está funcionando, não tem problema. Vamos no método bruto. Vamos lá, Julião. Ativo circulante, já está aqui, ó. 1556036. Caixas e equivalente a caixa, 48,642. Aplicações financeiras, 106,021. Não preciso de mais nada aqui a não ser ativo não circulante. Outros créditos, ativo não circulante, vejam. 805,846. Ativo realizável a longo prazo, 658,465. Também não vou precisar dessa informação. Não preciso mais nada do ativo. Posso ir para o passivo. Estou trocando aqui de ativo para passivo agora e vão aparecer os números do passivo. Passivo total. 2361. Bateu com ativo, né? Porque tem que bater mesmo. 282. Eu preciso do passivo circulante. Está aqui. 1365023. Tudo bem aí, pessoal? Vamos lá. Empréstimos e financiamentos de curto prazo. Obrigações, fornecedores, obrigações, impostos, obrigações fiscais. Empréstimos e financiamentos de curto prazo. 920, 962. 920, 962. Passivo não circulante. Estou pegando somente as contas que nós dissemos que iríamos pegar. Correto? Nós falamos que apenas algumas contas nós iríamos utilizar. Não estamos usando todas as contas. Então, eu estou me atentando ao combinado. 487,721. 487,721. Empréstimos e financiamentos agora de longo prazo. Já está aqui na boca do gol. Ó. Empréstimos e financiamento. 239,394. 239,394. Precisa de mais alguma? Sim. Patrimônio líquido.
Olha aqui, patrimônio líquido é o final do passivo. Lembra, no comecinho da aula eu comentei que eu desloco o patrimônio líquido do passivo apenas para questões de entendimento. Patrimônio líquido consolidado, 508.538. 508.538. Então, só para deixar claro, com isto a gente já pegou as informações que precisávamos do balanço. Agora eu preciso das informações da DRE. Vamos ver a DRE, demonstração do resultado do exercício. E eu não preciso de todas também. Receita de vendas de bem e serviço. 30/6/2013. 30/6/2012, 30/6/2012, 30/6/2013. Aqui deve ser consolidado e deve ser a consolidada. Aqui, 1/4 a 30/6, que é exatamente 1, 2, 3, 4 meses. Não, tem que ser 3 meses. 1/1, aqui são um semestre e um trimestre. Comparativo a um trimestre do ano passado e a um trimestre deste ano, um semestre do ano passado e um semestre deste ano. Júnior, qual que você vai pegar? Qual que você vai utilizar? A do trimestre ou a anualizada, a dos 6 meses? Eu prefiro pegar as anualizadas, tá? Eu prefiro, mas eu vou usar a do trimestre aqui. É fins educativos, é fins ilustrativos. Não vamos levar isso a nenhuma decisão, volto a dizer, né? É um exercício aqui de coleta de informações. Custos de bens. Pode ver que, pessoal, aqui tudo vai ajudando. A ordem das coisas é padronizada. Lembra que eu comentei? Vamos lá. Resultado bruto, menos 4.414. Opa, 4.419, né? Falei uma... menos 4.149. Beleza. Despesa administrativa, resultado da nossa tributação, lucro no período. Vamos lá no final. Lucro diluído por ação menos... o duro de uma empresa negativa é que o resultado, os indicadores vão ficar bastante distorcidos. A opinião do colega é interessante para a gente saber também como funciona, né? Mas acaba distorcendo um pouquinho do que se fosse uma empresa com os fundamentos mais consistentes. Menos 14, o lucro no período foi de menos 47.450. Quantidade de ações dessa empresa, precisamos voltar aqui e resgatar. Total aqui, 335.309.452. Valor patrimonial por ação. Faz sentido, Júnior? Vamos ver. Se eu tenho 508 de valor patrimonial e eu divido por quantidade de ações, eu tenho 1,51 de VPA. O que eu fiz aqui, pessoal? Essa conta aqui, ó, essa conta aqui é a divisão do patrimônio líquido pela quantidade de ações. Ok? Então, deu 165. Se eu arredondo isso, e é um confere aqui, vejam aqui na planilha já tinha o VPA, valor patrimonial por ação, 152. Então, as contas estão corretas. Perfeito? Perfeito? Bacana. Gerou quase tudo? Faltou aqui o preço da ação, ou a cotação dela no momento. Vamos lá pegar. Temos aqui também. Vamos lá, 0,27 centavos. 0,27 centavos. Complementou os últimos que faltavam e os dividendos que foram pagos. Acredito que não teve dividendos, eventos corporativos. Aí, de novo, para quem não sabe, os dividendos estão aonde? Eventos corporativos.
Aqui nós tivemos subscrição de debêntures 2013, então era só para quem tinha debêntures. Não teve evento, não teve provento. Zero. Tendo zero, o yield dela, yield é zero. Perfeito? Olha aqui. O que essa planilha aqui faz? Ela já poupou nosso serviço, mas ela tem nada mais nada menos do que as fórmulas. Vejam aqui, disponibilidades é a soma de caixa e aplicação financeira. Vem para cá. A dívida bruta é a soma de empréstimos e financiamentos de curto com empréstimos e financiamento de longo. Vem para cá, dívida bruta. Dívida líquida, chega a ser meio óbvio, é a dívida bruta menos as disponibilidades. Perfeito? Valor de mercado é o valor dela versus a cotação, ou seja, quantidade de ações versus o valor da ação, valor de mercado. No caso aqui, 90 milhões. Olha só, o valor de mercado dela, 90 milhões. E o valor do patrimônio líquido, 508 milhões. Se nós pegamos os dados corretamente, nós estamos dizendo que essa empresa aqui, vamos fazer uma soma aqui só para a gente ter certeza. Eu vou somar o passivo circulante mais o passivo não circulante. 1.852. Eu vou somar este valor mais o PL. O que você está fazendo, Júnior? Está me confundindo. Eu estou tirando a prova dos 9. Olha aqui. 2361 é igual a 2361. Então tá certo. Eu fiz a soma na mão para ver se tem alguma coisa errada e não tem. Os números são esses mesmo. Então eu tenho realmente um patrimônio líquido de 508 milhões. Isso se eu vender essa empresa hoje, olha só a empresa que a pessoa trouxe. Se eu vender essa empresa hoje, vender tudo que está aqui pelos preços dela, tudo que está aqui vai sobrar 508 milhões. Se eu pego 508 milhões e divido pela quantidade de ações, vão me sobrar, ou eu vou ganhar 1,52 por ação. Perfeito? Ou seja, o valor patrimônio dela é superior à cotação do mercado. O mercado está falando que ela vale isso por 0,27. O mercado tem seus motivos para fazer isso. Perfeito? Mas ela estaria aqui subavaliada. Pessoal, só tem assim uma preocupação de fazer esses números rápidos e assim dando aula e conversando, porque às vezes você pode fazer uma avaliação errada. Eu gostaria que vocês entendessem que é uma simulação e aí não levassem a ferro e fogo de aquela empresa está realmente subavaliada, os números estão ótimos, por favor, ok? Vamos aqui continuar com o estudo da planilha. Valor de mercado, o valor da firma, margem bruta. A margem bruta é o resultado bruto pelo que entrou de faturamento. Como ela já é negativa, a margem bruta aqui é negativa, ou seja, ela já de cara ela já não é lucrativa. Ela não é lucrativa muito cedo. O que eu quero dizer com muito cedo? Às vezes a empresa fecha aqui com prejuízo, pessoal, só que ela vem dar prejuízo aqui embaixo. O que é aqui embaixo? É lá na financeiro, é lá no IR, é alguma coisa que aconteceu que trouxe um prejuízo. Essa aqui, o business dela, o negócio dela está mal regulado. Porque ela vende, mas ela vende abaixo do que custa. Ou seja, se você compra um carro por 10 vende por 9, é prejuízo. É mais ou menos isso que ela está fazendo. Para ela vender, está custando muito mais do que ela está conseguindo receber. Então ela já sai muito cedo no prejuízo. Tem que mudar muito. Ela tem que começar a vender com uma margem maior, ou seja, cobrar muito mais caro. E ela tem que conseguir reduzir drasticamente seus custos para fazer essas vendas, para que daí ela já começar a ter uma margem, porque depois disso ela ainda vai ter que pagar as pessoas, pagar a despesa administrativa, vai ter despesa não operacional, vão ter despesas financeiras. Qual a tendência? O valor que começava em menos 4 milhões aqui, explodiu. Acabou em menos 47 milhões. Por quê? Porque todas essas despesas aqui foram acrescidas. Viu que interessante, pessoal? E viu que como não é complexo, não precisamos muito mais do que um Excel, colocar os números em uma certa ordem e olhar os dados de uma certa forma que nos possibilite entendê-los. Percebe?
Vamos continuar aqui com a tabelinha de fórmula. Então ela tem margem negativa. O EBITDA dela, que na verdade não é EBITDA, é EBIT. Aqui, EBIT. Não tem o D nem o A, porque eu não faço o cálculo aqui automático, porque eu não pego a depreciação e amortização para tornar simples a conta. Ok? Isso é uma correção que eu não tinha feito nesta planilha. Mas não tem problema, pessoal. O cálculo do EBIT, que se fosse positivo, seria as despesas administrativas pelo resultado bruto, a margem. Mas aí, pessoal, os números ficam todos complicados, ficam todos devedores, tudo negativo. Por conta justamente dela ser negativa. Percebe que uma empresa não lucrativa é difícil você analisar os fundamentos dela, porque para você começar a ter proveito dos fundamentos, você precisa ter um balanço que passe números que possam ser que você goste de olhar. Okay? Aqui me parece um caso específico de turnaround ou de reversão. Eu não sei quem é a empresa, não estudei, não sei o gráfico, não conheço, sempre estou olhando os números do balanço, estou vendo números que não são tão bons, mas também estou vendo uma foto. O que é uma foto? Estou olhando aqui um trimestre. Eu não sei se esses números eles vêm piorando ao longo do tempo ou se eles vêm melhorando ao longo do tempo. Eu não tenho essa visão aqui. Então, percebam como é importante fazer um estudo da empresa. De repente, o prejuízo anterior era muito maior e vem caindo, o prejuízo vem caindo. Ela está dando prejuízo, mas ela vem com o prejuízo caindo, ou seja, ela vem buscando o mercado, ela vem buscando a recuperação. Então, ela pode estar indo num caminho bacana. Agora, o prejuízo também pode ser crescente. Ela pode estar só aumentando o prejuízo, aumentando o prejuízo, aumentando o prejuízo, ou seja, quanto mais ela faz, pior fica. Então, não dá para fazer uma análise completa somente com esses números. Se a empresa fosse lucrativa, já você ficaria um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, teria que fazer uma análise comparativa. Beleza, pessoal? Isso é super importante. Assim, a gente tem aquele compromisso de fazer com que vocês façam bons investimentos. E para isso, vocês precisam estar bem amparados com bastante conhecimento. Legal? Bom, os números ficaram ruins de avaliar, ficaram negativos aqui, a gente não consegue ir. O giro de ativos está interessante, 2,78%, ou seja, ela tem um ativo aqui de... Esse número não está bacana não, minto. Esse número não está bacana não. Está girando muito pouco do ativo, 2,78, deveria estar girando perto de 100. É uma empresa com, vamos colocar isso aqui na casa dos bilhões, 2 bilhões e 300, está vendendo 65 milhões. Ela vende muito pouco frente ao tamanho dela. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a Natura, ela vende, num ano ela vende o tamanho dela em ativo é o que ela consegue trazer para essa linha aqui, ó, em resultado. Essa é a Natura, não é à toa que ela é avaliada como tal. Empresa sem receita é problema, porque a receita que faz a empresa ficar viva, isso é corrente sanguínea, isso é oxigênio, isso é comida. Sem receita a empresa não vinga. OGX está aí para contar essa história. Furou poço, furou poço, furou poço, furou poço, furou poço. Não achou petróleo. Não achou petróleo, não teve receita. Não teve receita, as contas venceram, as despesas se acumularam, acabou o oxigênio, agora ela está aí se arrumando para ver o que ela faz com os ativos dela, para honrar com os passivos, para ver que fim essa novela vai terminar. Então, receita é super importante. Empresas que não têm receita, ou que têm receita caindo, ou que têm receita negativa. Receita negativa não existe, né, Júnior? Poxa, mas que tem lucro negativo, que na verdade lucro negativo é prejuízo. Perdão, pessoal. Eu acho que é o cansaço já da hora. Elas têm que ser observadas, né? Não é rejeitadas, mas, poxa, tem tanta empresa boa que a gente deve investir mais tempo procurando ficar em lugares mais tranquilos. Mas não estou discriminando ela não, pode ser um turnaround interessante, pode ser um momento de virada. Dívida bruta está um pouquinho elevada, 2,28. O P sobre LPA menos 1,56, porque não tem lucro. O valor patrimonial é interessante, porque está dizendo aqui que a cotação é 27, mas o patrimônio é 508, é 1,52. Só vendendo ela, o acionista já teria um ganho aqui. Enfim, tem os outros indicadores, pessoal, aqui para a gente olhar, podia falar um por um com eles, mas já são 10h30. E a gente foi numa tocada só, nem tive tempo de voltar e a gente ver se vocês estavam conseguindo me acompanhar bem no processo. E a gente tem mais alguns assuntos para ver. Então, resumindo, a gente passou pelo
balanço, que são esses três blocos aqui, ativo, passivo, patrimônio líquido. Passamos pela DRE, fomos lá, coletamos alguns números, jogamos num Excel com conta simples, não tem nenhuma fórmula sofisticada aqui, é sempre dividir, multiplicar, somar, não tem nenhuma raiz quadrada, nada, nenhuma derivada, nada. E puxamos um punhado de indicadores, que na verdade são, contei aqui, 20 indicadores, ou 27 elementos para nos dar uma certa luz com relação a essa empresa. Mas isso só vale em duas situações. Eu tenho que ver outros trimestres e teria que poder comparar isso com outras empresas do mesmo setor. Mas valeu, pessoal. Eu acho que foi bem bacana. Arriscado da minha parte inventar de fazer isso aqui ao vivo dessa forma. Podia não ter saído como eu planejei. Mas deu certo. Significa que os dados estão onde deveriam estar. Significa que o conceito funciona. Bem legal mesmo. Eu gostei da experiência. Dá para fazer novamente. Ok? Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, quiser alguma coisa, lembrem-se de mandar e-mail atendimento@equipetrader.com.br que a gente vai se aprofundar. Vou passar rapidamente pelo chat para dar uma olhada nos comentários e ver como é que vocês estão aí, porque eu falo aqui é difícil, eu não tenho um feedback, pessoal. Essas aulas online, sem você não olha o olho do aluno, você não tem oportunidade de interagir, acaba fazendo com que a gente não sabe estar no caminho certo 100% do tempo. Então, às vezes, pode fazer alguma coisa ficar um pouco fora. Vou começar de trás para frente. Então, o A. Soares acabou de fazer uma pergunta. Como funciona o pagamento de dividendos de empresa, normalmente 20% em cima do que investir nela no ano? Não. Olha só a pergunta que o colega fez, importantíssimo para todo mundo. Me permita compartilhar a pergunta aqui, A. Soares. Tudo bem? Posso compartilhar essa pergunta aqui? Ok. A pergunta foi mais ou menos assim. Opa. De novo. Como funciona o pagamento de dividendos de empresas? Normalmente 20% em cima do que investir nela no ano. Então, não é assim que as empresas pensam. Como funciona? Vou tentar voltar aqui e vamos pegar esse slide aqui para te ajudar. Quando a empresa der o resultado líquido aqui, sobrou um punhado de dinheiro. Este punhado de dinheiro, o resultado líquido, ela pode distribuir 100% para os acionistas, como ela pode não distribuir nada para os acionistas e colocar tudo de volta dentro da empresa. Depende muito da política dela. Qual é a política? A política de dividendos que ela tem. No Brasil, em geral, as empresas adotaram uma política de distribuir 25% do lucro líquido em dividendos. Muitas empresas têm essa política. Nem todas. E também não são obrigadas. Mas elas devem prever em estatuto como elas vão fazer a distribuição dos dividendos. Que é outra coisa que eu estimulo bastante os alunos a fazerem. É entrar no site da empresa, localizar a empresa em questão. Vamos ver se a gente consegue pegar a própria Vivere aqui. Não deveria ter Vivere. Vamos fazer diferente. Vou lá no Bovespa. E lá tem o site da empresa. Viver, né? Falei Vivere. Aqui, viver.com.br. Não conseguiu. Fiquei devendo por essa. Vamos pegar outra aqui, Marco Polo, que eu lembro de ter visto alguém falar sobre a Marco Polo. Não tem problema. Petrobras. Uma vai ter que entrar. Minha internet deve estar lenta por causa do canal. Todas as empresas têm um site de relação com investidores. Vídeo aqui é Petrobras, relação com investidores. A gente clica. Eles têm no site várias informações interessantes para nós, investidores, central de resultado, apresentações. Só um minuto, pessoal, 1 minuto, por favor. Beleza. Então tá bom, tenho que acelerar aqui, cuidado do horário. Já precisamos estar aqui encerrando na realidade. Bom,
o que eu ia trazer para vocês aqui? No site da empresa a gente pode ler a política de dividendos dela e saber o que ela faz com os dividendos. Então, não é em cima do que nós investimos nela. Algumas empresas acabam distribuindo dividendos que quando você faz a conta do que você investiu, realmente você tem números interessantes. E é justamente o yield que a gente não calculou naquela empresa porque ela não tinha, na verdade, ela não tinha distribuído nada. Mas, normalmente elas distribuem, quando distribuem, pode ser em torno de 4, 5, 6, 18%, pode ser uma distribuição pontual. Então, os dividendos da empresa são distribuídos conforme política própria e conforme o resultado dela naquele período. O que um analista fundamentalista faz? Ele foca em empresas que tenham bons fundamentos para poder encontrar aquelas que paguem os maiores dividendos possíveis. Ok? Pessoal, puxa, eu vou ficar devendo bastante para vocês hoje aqui. Pelo jeito, bastante comentário, bastante pergunta. Acabei de ver aqui, muito legal. Vou pedir para todo mundo aqui, todo mundo mesmo, nem que eu tenha que ficar amanhã o dia todo respondendo e-mail. Faz um copy-cola da sua pergunta. Manda aqui para nós no e-mail atendimento@equipetd.com.br, por favor. Vou ficar muito feliz em poder esclarecer, de poder ajudar, porque sei que cada pergunta respondida vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Mandem para nós aqui a sua dúvida, a sua pergunta. E cadastrem-se, prestigiem aqui o trabalho da Equipe Trader, o trabalho do Hamilton, o trabalho que o Osney e o Hamilton vem fazendo no mercado, um trabalho bem bacana de desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de pessoas, fazendo com que as pessoas evoluam no mercado acionário. Cadastrem-se no nosso site para receber as informações, é tudo gratuito, pessoal, tudo assim, não tem realmente pegadinha, não tem nada. E uma conta na corretora, se você não tem corretora ainda ou quer testar outra corretora, está no mercado há um tempão, estou com a corretora, já conheço, ou já é da Rico ou não é da Rico, mas além da corretora espetacular, que é a Rico, muito boa plataforma, tem a equipe do Hamilton Ribas aqui, tem o pessoal da Equipe Trader que vai somando, todo mundo procurando fazer com que você tenha sucesso no mercado. Então essa soma, esse incentivo aí é para que as coisas para você sejam bacanas. Então, agradeço, pessoal, muito, muito mesmo aí a presença de vocês, os comentários, a participação nessa hora da noite, são 10h42 de uma terça-feira, e o pessoal está firme e forte aí estudando. Gente que participa mais de um dia, o Ituano aqui, estou encontrando novamente. No site da Equipe Trader a gente tem bastante material, tem até uma planilha que a gente desenvolveu aqui, ó, com para controle de carteira de ações, que trabalha igual um fundo de investimento para controlar a rentabilidade, bem bacana. Vocês vão gostar de trabalhar com esse material. Fico aguardando as perguntas de vocês, a presença de vocês aí no nosso encontro diário, o prestígio de vocês. Agradeço aí de novo ao pessoal da DVFN, ao Gustavo. Boa noite, galera. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Wow.